Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um web treinamento do Instituto GEAeduc. Esse web treinamento será dividido em duas etapas, tá? Eu conversei com a Margarete e realmente é muito conteúdo, tá? Porque envolve teoria e prática, tá certo? Então, assim, hoje vai ter aqui a parte teórica, tá? E a parte prática será realizada no dia 19/9, tá? A parte prática, nós vamos utilizar o software QuantumGIS, vamos também disponibilizar para download uma imagem de satélite, tá? Então, como pontos virtuais, a Margarete sabe mais do que eu, necessita de processamento digital de imagens, tá? Então, vai ter uma aula no dia 19, só prática para fazer isso, tá certo? Margarete, você já está conectado conosco, seja bem-vinda. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre o que você preparou para nós hoje nessa palestra. E hoje nós vamos ter a parte teórica, e nós vamos ter como fazemos os vértices no AutoCAD, que seria através de paralela e interseção de retas. Então, assim, não que seja difícil, tá, gente? É porque a gente quer ir na imagem, a gente quer ir mais devagar, e o Ivan vai passar para vocês o executável, né, do QGIS, que é um software livre para vocês fazerem. E a imagem a gente vai estar disponibilizando também para vocês, que foi disponibilizada também para a gente. Então, é isso aí, gente. Tá bom. Pessoal, eu gostaria assim, que o vértice virtual, ele não tem nada de complexo nele, tá? A gente tem que prestar atenção, e ele é mais assim uma situação de responsabilidade do que de entendimento. Porque não tem o que entender, na verdade, o que seja um vértice virtual, né? Mas vamos bem com bastante tranquilidade para a gente fixar bem. Primeiro, vamos lembrar o que é vértice. Vértice é todo local onde a linha limítrofe do imóvel muda de direção, onde existe interseção desta linha com qualquer outra linha limítrofe de imóveis contíguos. Essas primeiras definições eu busquei lá na primeira norma técnica. Por quê? Porque sempre tem debatido nos webinários, nos cursos também, que a gente basear só na terceira norma técnica, a gente acaba, às vezes, deixando algum conceito ou alguma aprendizagem importante para trás. Então, assim, a pessoa fala na norma técnica, na terceira mudou. Não, a gente não houve assim, uma mudança assim, da estrutura mesmo, tá? Então, assim, muitos conceitos a gente vai buscar lá para ter um entendimento melhor. Então, olha aqui, por exemplo, vocês estão vendo que aqui é um limite, né? Aqui é um limite por cerca, digamos, né? E ela mudou para rio, para córrego. Então, onde ela muda de limite, nós implantamos um marco, onde muda de tipo, né? De tipo de limite. Agora, por exemplo, a cerca passou para córrego, que será implantado um marco na margem do córrego. Agora, outro conceito que diz aqui, ó, muda de direção. Então, olha aqui, cada vez que o córrego faz uma curva, ele está mudando de direção. Então, nós não vamos implantar um marco, por quê? Nós vamos fazer o levantamento de pontos. Porque, pelo próprio conceito de marco, o marco é quando implanta. Então, nós não vamos implantar dentro de córrego, e nem na margem de córrego não é necessário. Então, são pontos. Agora, vértice é isso, nem vértice virtual. Também lá na primeira norma. São vértices cujas coordenadas são determinadas analiticamente sem a sua ocupação física. Então, vocês veem no exemplo, eu busquei esse exemplo também na primeira norma, esse móvel de 4 cantos. Tem 3 vértices aqui. Só que tem um vértice que está dentro de uma lagoa que é impossível ele ir até na lagoa com o GPS, deixar o GPS ali dentro, ou ter uma equipe, às vezes é mais de um vértice, necessita de uma equipe de topografia. Então, é impossível. Então, como que ele vai determinar esse vértice? Analiticamente. Então, vamos pensar o seguinte, o que é analítico? É o que vai fazer dentro do escritório, tá? E marco testemunho. Marco testemunho é a materialização de uma ou mais posições que permite a determinação de um vértice virtual de forma analítica e não constitui necessariamente um vértice. Então, por exemplo, eu sei que é determinar esse vértice na lagoa,
Ele teria que ter dois vértices testemunhas, porque ele vai traçar uma reta. Se ele deixar só um vértice aqui, ele não vai conseguir traçar uma reta só com um ponto. Então, ele teria que ter mais um vértice aqui fora do imóvel, mesmo que fosse dentro do imóvel, de preferência aqui na linha do imóvel, né? Porque para não ter que ir lá no imóvel do vizinho. Então, através desses dois vértices, ele traçaria uma linha, e através de mais dois vértices aqui, ele traçaria outra linha. E, onde ele encontrasse, seria o vértice da lagoa. Levantamento dos vértices restritos ou inacessíveis. Por que eu trouxe esse conceito? Pelo seguinte, a gente fala assim, o que é vértice virtual? É vértice em lugares inacessíveis. Não, ele também pode ser utilizado quando é em local restrito. Então, quando que ele é considerado restrito? É aquele vértice localizado em floresta densa ou protegida por lei, que pelas características próprias impede a abertura de clareiras que possibilitariam a desobstrução do horizonte para o rastreio de satélites em função do impacto ambiental causado por esta ação antrópica. Então, suponhamos, você está ali na beira de um córrego e tem uma mata ciliar muito alta, então você fica impedido, porque vai ter obstrução, né, do horizonte. Então, vai prejudicar o levantamento. Então, esse é um vértice em local de uso restrito, né, um vértice restrito. No caso das divisas estarem contidas em áreas de preservação permanente, por exemplo, área de APP, deverá o profissional credenciado elaborar consulta ao órgão ambiental estadual, conforme a legislação definida pelo CONAMA, sobre supressão vegetal de baixo impacto necessário para abertura de picadas e desenvolvimento de poligonais topográficos. Lá na frente, nós vamos ver o seguinte, que nós temos que fazer, antes de fecharmos um trabalho de gel com o cliente, nós temos que fazer um estudo sobre o imóvel dele. Então, se você faz um estudo no escritório, através de certidões e documentos, mas você tem que ir até o local, porque o documento ele não vai te falar que tem uma mata ciliar ali, que tem um lugar restrito, e que tem um lugar de difícil acesso. Então, seria bom que antes de iniciar o GEL, já consultasse o órgão ambiental e solicitasse uma autorização, porque sobre a possibilidade pela supressão de baixo impacto, caso seja necessário, né? Já o vértice inacessível é considerado aquele localizado em região impedida para levantamento topográfico em função da existência de obstáculos físicos ao percurso por qualquer meio de uma equipe de topografia que objetive a demarcação das divisas nos limites do imóvel rural. Então é o seguinte, é uma região que é impedido para o levantamento topográfico porque existem obstáculos físicos. A utilização dos vértices, eu tampei, porque isso é da primeira norma, e da segunda, aliás, fala vértice tipo C7, né? Então, é vértices virtuais. Deve ser encarada como exceção e nunca como regra. Portanto, sua utilização no georreferenciamento para fim de certificação dependerá de anuência prévia do Comitê Regional. Então, isso na segunda norma, nós tínhamos que solicitar, na primeira também, uma autorização do INCRA, que ele tinha que dar uma anuência quando se tratava de vértice virtual. Então, e esses vértices virtuais, eles não são regra, eles são exceções. Então, não adianta, você nem pegou o gel, nem sabe, ainda fala, não, lá no córrego eu vou solicitar o levantamento do meu colega e vou fazer só virtual. Não, gente, não é regra, é exceção, tá? E você fala assim, Margarida, mas por que você vem com isso? A gente nem necessita de autorização do comitê. É claro que precisa, porque se você está usando um vértice virtual, você não vai ter anuência por escrita do INCRA. Mas quando o analista deparar com o virtual na sua certificação, ele só vai dar a autorização para o registro do imóvel no cartório, se ele verificar que aquele vértice virtual realmente poderia existir naquele local. É por isso que, ultimamente, o INCRA, os analistas do CIGEP, têm solicitado conta dos vértices virtuais que estão sendo usados. Então, pode ser um vértice só, que ele quer saber a origem, se era necessário implantar, como foi implantado, como que você chegou até aquela coordenada. Então, se você está pensando, não, eu já mandei vários e não aconteceu nada.
Primeiro, você teve sorte. Segundo, não conte com a sorte daqui para frente. A prescrição para estes vértices será a função da metodologia utilizada para credenciado e de sua inteira responsabilidade. Então, essa precisão é de inteira responsabilidade do credenciado, tá? Ninguém se responsabiliza por ele. Ainda que o INCRA mandou o registro, o INCRA analisou, deferiu o registro da verbação, mas o responsável somos nós como credenciados, como responsável técnico. Isso também está na norma. Os vértices virtuais localizados em serras inacessíveis, em costas de morro, áreas com cobertura vegetal protegida por lei e áreas alagadiças, entre outras, poderão ter suas coordenadas determinadas a partir de cartas topográficas produzidas ou contratadas por órgãos públicos, condicionadas à prévia anuência da superintendência do INCRA na região onde os trabalhos serão analisados. Então, isso quer dizer o seguinte, não é necessário mais que a gente vá ao INCRA solicitar essa anuência. Porque você está fazendo um gel, aí está uma serra que realmente é inacessível. Não tem como você subir essa serra, não é porque é alta, porque eu estou com preguiça, nem por nada não. É porque realmente ela é inacessível. Se for uma serra que tem acessibilidade, se a análise do INCRA tiver dúvida quanto a ser lugar acessível ou não, ele irá em loco fazer vistoria. Eu comecei de caso em que o INCRA o analista foi até o local para saber se realmente era inacessível, ele constatou que não era inacessível e indeferiu e falou para ele que era fazer o levantamento. Então, essa anuência do INCRA, ela não é prévia mais, mas na certificação, o INCRA não que ele esteja dando anuência, mas ele estará concordando ou não com o uso daquele vértice virtual. Vamos também ao que falou aqui, cartas topográficas. Essas cartas topográficas, nós vamos pensar pelo seguinte, lá na terceira norma, principalmente, ele fala no uso da base cartográfica, na segunda norma também ele faz o uso da base cartográfica. Mas que base cartográfica seria isso? No IBGE, a gente não tem carta topográfica com a precisão necessária, né? Então, assim, essas cartas, na verdade, elas serviam um pouco para a segunda norma, e mesmo que fala, se você entrar no site do IBGE e você vê lá, base cartográfica, então você vai encontrar as cartas topográficas. Então, você vai ver que essa carta, na verdade, a escala dela é 1 para 250 mil, então 1 para 100 mil, então ela não te dá a precisão necessária para você trabalhar com vértice virtual. Na segunda norma, eu busquei esses conceitos de como que pode ser obtido. Por quê? Porque da segunda para a terceira não houve alteração, mas nós estaremos falando também sobre a terceira. Então, eles podem ser obtidos por determinação analítica, que sigam as paralelas e a interseção de retas, extraído da base cartográfica e projetado. Áreas alagadiças, entre outras, poderão ter suas coordenadas determinadas a partir de cartas topográficas produzidas por órgãos públicos condicionadas. Então, esse condicionados, eu voltei com esse conceito aqui, porque esse condicionadas não existe mais, mas também não impede que você vá até o INCRA, que se você tiver dúvida, converse com o analista e falou, estou com esse vértice virtual, eu gostaria que você analisasse se eu posso usar ou não esse vértice aqui. Ele vai, principalmente, saber a precisão da imagem, qual carta você usou, qual órgão público. Esse órgão público, você tem que ter na carta qual foi o tipo de levantamento que foi efetuado para essa carta cartográfica. Oi, Ivan, deu problema? Ivan, tudo bem aí? Então, Oi, eu não sei. Margarete, Tá tudo bem? estamos te ouvindo perfeitamente, tá? Então tá bom. Então, nós temos que ter esse cuidado. Falar, mas na norma fala. Então, é o seguinte, fala, o que a norma fala é o que pode, mas acontece o seguinte, não é o que deve. Então, vários momentos na norma a gente vê falar que pode, mas na hora H que você usa, você não deve usar. Eu vou dar um exemplo quanto, por exemplo, a marco implantado. Vamos falar daqui um pouquinho sobre isso. Vértice projetado. Gente, vocês prestem atenção demais nesse item aqui que eu deixei um X. Esse PowerPoint irá para vocês. Lembrem sempre desse X.